Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, né, no nosso encontro de hoje, né, a gente vai fazer uma reflexãozinha sobre a história, né? Como eu já tinha falado para vocês, a gente está fazendo história, né? Enquanto a gente está vivendo, a gente está construindo história, né? E a nossa história, né, como diz o título, somos construtores da nossa própria história, né? A nossa história é a gente que constrói. Chega um certo tempo da nossa vida em que nós começamos a construir a nossa história, né? Nos nossos primeiros anos, no período da nossa infância, né? A nossa história ela começa a ser construída pelos nossos pais. Porém, depois que nós começamos a ter consciência do mundo, né? Ter noção do mundo, noção da vida, então, a nossa história ela passa a ser construída por nós. A partir do momento que nós começamos, que nós nos tornamos capazes de sonhar, né, e de desejar realizar, colocar esses sonhos em prática, nós nos tornamos capazes de construir a nossa história, né? E, de certa forma, nós começamos a partir daí a construir a nossa própria história, certo? Então, mas então, né, para a gente poder falar um pouco depois sobre a história em si, né, a história que é estudada pelos historiadores, a gente precisa fazer um paralelo com a nossa história de vida, certo? Né, então, a gente vai começar assim, né? Mas então, qual é a história que os historiadores interpretam e contam nos livros, né? Antes de a gente falar, né, sobre isso, antes da gente olhar sobre essa história que os historiadores interpretam e contam nos livros, vamos pensar sobre como a gente constrói a nossa própria história, como você constrói a sua própria história, né? Se você imagine que você decidisse contar por escrito, né, por escrito, a sua história, isso é, escrever a sua biografia, né? A gente chama de autobiografia, né? Então, apesar do tempo que é relativamente curto da sua vida, já que você é criança, né? Você não teria condições de recordar tudo que viveu desde seu nascimento até hoje. Realmente não teria condição de lembrar tudo o que aconteceu, né, do nascimento até os dias de hoje. Você escolheria apenas alguns acontecimentos, né? Escolheria apenas alguns acontecimentos. Mas quais? Provavelmente seriam aqueles que você considerasse os mais importantes, e isso ia depender do porquê e de para quem você estivesse escrevendo a sua história. Para você escrever, né, para você escolher os acontecimentos mais importantes da sua história para escrever, né, para contar essa história para alguém, você provavelmente pensaria assim, para quem que eu vou contar essa história, né? Iria pensar em para quem você vai contar essa história e por que você vai contar essa história para essa pessoa, né, ou para essas pessoas, para você saber exatamente o que você ia colocar nessa história, né? Porque assim, se o seu objetivo fosse, por exemplo, ingressar num clube de esportes, né? Ingressar num clube de esporte onde só se aceitam craques. Se você fosse entrar no clube de esporte, nesse clube de esporte só aceita quem é craque. Aí você com certeza, né, iria vasculhar o seu baú das memórias, algumas lembranças que ajudassem a valorizar sua capacidade física e o seu espírito esportivo. Isso significa o quê? Que você ia tentar lembrar, porque os líderes desse grupo eles iam querer saber o porquê por que eles deveriam aceitar você nesse clube, né? Porque eles só aceitam craques, né? Então você ia ter que convencer de que você é bom o suficiente, né, para participar desse clube, né? E pela conversa, com certeza você iria, como diz aqui, vasculhar o baú da sua memória, ia procurar algumas lembranças, né, que fossem ajudar você a valorizar a sua própria capacidade física e o seu espírito esportivo também. Você ia precisar disso, né? Você ia precisar contar para essas pessoas, né, esses, vamos dizer assim, esses recrutas, né, essas histórias que vocês têm, que ia dizer para eles que você tem uma boa condição física, né? Uma capacidade boa física e um desempenho bom para o esporte, para que essa pessoa pudesse perceber que você é bom o suficiente para entrar nesse clube esportivo, né? Você precisaria ir lá na sua memória e tentar contar, né, mais ou menos a sua história para isso. Então,
Mas para convencer os responsáveis pela seleção dos atletas, não ia bastar você registrar por escrito, né, todas as suas façanhas e assinar embaixo. Não ia ser suficiente você escrever para eles, né? Eles iam querer provas, né? Eles iam querer algo que dissesse para eles que realmente é desse jeito que você está falando mesmo, que você realmente é bom o suficiente para participar desse clube. Então, a sua história ela seria muito mais convincente se você pudesse apresentar testemunhos que confirmassem o que você está contando, não é? Então, nesse caso, né, o boletim com ótimas notas em educação física, a medalha recebida pelo primeiro lugar no campeonato de natação, ou o depoimento do seu antigo treinador do futebol, de salão, isso são exemplos de coisas que ajudariam, né, a mostrar que aquela história que você contou, ela não está só na sua cabeça, ela realmente aconteceu, é uma história real, e essas coisas elas iriam provar isso que você está contando, que é verdade, que você realmente tem uma boa condição física e tem uma boa disposição para esporte, né? Um bom desempenho para esporte. Então, aí depois disso, né, você pode perceber que você selecionou, entre tantas experiências vividas por você no seu passado, você selecionou aquelas que lhe interessavam trazer para o seu presente, não foi? Por que lhe interessavam essas experiências aí? Porque era para recrutas de um clube de esporte que você queria contar, né? Então, é assim mesmo, lembrando e esquecendo, que a gente vai tecendo os fios da nossa biografia. Lembrando e esquecendo é que a gente vai escrevendo a nossa história, né? Então, com a história que a gente estuda, com a história que nós estudamos, acontece assim também, né? Por isso que eu quis retratar aqui um historiador, né? Quando ele vai contar a história, ele pensa no público, nas pessoas que vão ler as pesquisas dele, as pessoas que vão ter acesso aos estudos que ele fez, a tudo que ele escreveu. Então, com a história que estudamos na escola, né, que aparece nos livros, acontece algo bem parecido, bem semelhante. Como você, o historiador, ele dependendo dos próprios interesses ou das coisas que o procuram na época em que ele vive, ele escolhe um tema, né, ou escolhe um tema ou então um aspecto de uma determinada sociedade para pesquisar. E aí, ele, da mesma forma, né, como a gente viu nesse exemplo aí do clube de esporte, que a pessoa precisou procurar na sua história de vida, na sua memória, né, os momentos, as experiências que essa pessoa teve com o esporte, que você teve, por exemplo, com o esporte para provar para aqueles recrutas do clube que você é bom o suficiente. Da mesma forma, né, os historiadores eles têm isso em mente, eles pensam em quem é que vai estudar, quem é que vai ler esse conteúdo que ele vai escrever, né, para poder ele contar essa história de uma forma adequada para essas pessoas que vão ler, o interesse que elas talvez possam ter. Então, por isso os historiadores eles precisam estar sempre estudando muito, porque eles têm que sempre estar avaliando as pesquisas que eles fazem, né? Para que possa estar dentro, ter coerência, né, com o assunto que ele escolheu para falar, né? E para que todas as informações ali elas possam estar fazendo sentido, né? E possam ser informações realmente coerentes, né? E reais até certo ponto, porque existem coisas, né? Que são deduções que são feitas a partir dos objetos arqueológicos, dos documentos, né, da tradição oral e tantas outras coisas, né, tantos outros objetos, tantas provas, tantas evidências históricas que os historiadores usam para fazer as suas deduções, né, para tirar suas conclusões e passar para frente, passar para o seu público, né, o público que eles desejam alcançar com os estudos que eles fizeram, né? Então, a atividade de vocês, gente, ela vai ser feita baseada mais ou menos nessa reflexão, certo? É importante que você possa ler, né? Não somente essa parte aqui, ó, não somente essa parte aqui, certo? É importante você ler essa parte, mas também é importante você ler esse trechinho aqui, ó, essa colunazinha que tá aqui, né? Essas colunas elas trazem muitas informações para a gente também, informações que muitas vezes, né, acabam aparecendo, acabam sendo perguntadas, né, nas nossas atividades.
Então é importante que você leia essa parte também com atenção, para que você possa entender bem do que a gente está falando, né? Então, essas leituras e atividades que vocês vão fazer, elas estão na página 26, 27 e 28 da sua apostila, certo? Se esforce, tá bom? Procure fazer respostas bem elaboradas, né? Respostas que respondam bem às perguntas, né, que são feitas na atividade, né? Então, se você sentir necessidade, né, assista a aula novamente, leia as páginas da apostila, faça uma pesquisa pelo Google, dê uma lida em alguns livros que falem sobre esse assunto, né? É muito mais fácil também a gente encontrar na internet. Você pode dar uma pesquisada, peça ajuda, né, a algum adulto na sua casa para poder fazer bem essa atividade, né? De qualquer forma, é interessante que você se esforce, porque o intuito, né, desse tipo de estudo é ajudar você a se situar dentro da história, né? Porque é importante que a gente saiba que a nossa vida ela influencia na história que é contada para gerações, de geração em geração. O que a gente faz também tem importância para a história, influencia também. Então é importante que a gente conheça a história, tá bom? Então, espero que essa aula ela possa ter sido bem proveitosa para vocês, certo? Que possa ter ficado claro, né? Que não tenha sido nada difícil de entender, que possa ter dado para você compreender tudo que foi falado aqui, né? Então, que você possa ter um bom desempenho na sua atividade durante essa aula. Se você sentir necessidade, assista de novo, né, a nossa aula. Em alguma oportunidade dessas em que a gente se encontrar, se você precisar, se sentir que precisa, anota suas dúvidas, caso fique alguma dúvida sobre esse assunto, né? Anota a sua dúvida, quando tiver oportunidade, a gente puder tirar suas dúvidas em relação aos conteúdos, aos assuntos que a gente fala aqui, né? Então a gente vai fazer de tudo para sanar essas dúvidas, para resolver essas dúvidas, deixar sem dúvida nenhuma, tá bom? Então, desejo que você possa ter um ótimo desempenho nessa atividade, que possa despertar sua curiosidade sobre a história, certo? Então, bom desempenho para você, ótimo estudo. Até o nosso próximo encontro, gente. Tchau!